Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal para iniciar esse 2023, agora sim com regularidade, com tudo certinho, mudança feita, agradecer a todo mundo que deu essa força. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, comentem, curtam, compartilhem, mandem para os amigos, porque para burlar os algoritmos é sempre muito difícil, mas a gente conta com vocês para seguir nessa missão. E como era de se esperar, a gente vai continuar o nosso abecedário com a letra E de Estado. Bem, a ideia, o conceito de Estado, ele é muito arraigado principalmente na tradição da filosofia política moderna e contemporânea, especialmente na moderna. Afinal de contas, é com a queda do feudalismo e a ascensão do modo de vida burguês, né, do capitalismo, que o Estado surge como uma instituição central no funcionamento político dessas sociedades. Então você vai ter vários teóricos, pensadores, políticos e etc., que vão estar pensando o lugar, a função, qual é a intenção, a finalidade disso que a gente chama de Estado, né? Vale lembrar, para fazer uma breve contextualização histórica, né? No feudalismo você tinha vários senhores feudais, a grosso modo, tá, gente? Vários senhores feudais que tinham os seus servos. Esses senhores feudais tinham um poder muito grande e não havia uma centralização política. Então cada senhor feudal meio que era o seu próprio chefe de estado do seu próprio feudo. Perdão, pessoal. Com a ascensão da burguesia, quando a burguesia começa a ascender enquanto uma classe que poderia se tornar dominante à frente e começa a rivalizar, né, por assim dizer, com a hegemonia das classes ligadas ao feudalismo, a burguesia sente a necessidade e pauta politicamente esse processo, até porque já estava começando a deter um poder econômico muito grande, de forçar uma centralização política para poder retirar desses senhores feudais poder político. E essa centralização política na figura do rei, principalmente, né, de uma monarquia constitucional. Então você vai ter, por exemplo, a Revolução Inglesa, que é talvez o grande exemplo disso. Mas você também vai ter, por exemplo, a Revolução Francesa, que também é um embate com esse mundo feudal, de uma certa forma. Bem, essa necessidade de diluir ainda mais o poder desses senhores feudais que detinham muito poder, essa aristocracia feudal, faz com que o Estado e esse grande aparato institucional, que é o Estado, ele surja como esse unificador político e que vai aparecer acima dos interesses particulares de uma classe ou de um determinado grupo social. Porque a intenção era que você quebrasse o monopólio político dos senhores feudais. Bem, com o passar do tempo, a gente vai ver que essa tentativa de neutralidade, você vai ver, por exemplo, grande parte da filosofia política moderna, mesmo autores críticos ao liberalismo como Hegel, falando de que o Estado ele tem essa função de estar acima das contradições sociais, ao mesmo tempo em que ele é uma espécie de corporificação institucional da vontade geral, da vontade coletiva. A vontade coletiva, que é esse universo cheio de contradições, cheio de lutas, de disputas, de interesses particulares, medonhos, etc., passa a se sintetizar numa espécie de unidade dialética, num processo de corporificação institucional no Estado. O Estado ele está, ao mesmo tempo em que ele é o reflexo, ele está acima dessas contradições, desses pequenos interesses de grupos, de pessoas, etc. Quando surge Marx lidando muito com essa tradição moderna, com essa tradição hegeliana, ele vai, principalmente num livro muito interessante, apesar de muito denso, né, esse livro, porque esse livro basicamente é um fichamento, né, da filosofia do direito de Hegel, que é o Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. A filosofia do direito de Hegel, ao contrário do que parece ser, né, uma filosofia do direito,
é muito mais uma teoria política, né? Onde Hegel vai pensar normativamente como ele vai montar a sua sociedade, como o que é justiça, como o Estado deve funcionar, quais são as intenções que o Estado deve ter, o seu telos e assim por diante. Um ponto fundamental nesse processo é que, ao Marx fazer essa crítica a Hegel, e é importante a gente ter em mente que Hegel é talvez a cristalização do que há de melhor na produção intelectual burguesa, ao Marx buscar uma refutação, não para excluir Hegel do pensamento ou dizer que Hegel não presta, mas pelo contrário, para tentar aproveitar o que Hegel diz e elevar num outro nível de verdade, de acesso à verdade, Marx, nesse processo, vai perceber que o Estado, ao contrário do que pensa a grande tradição política moderna... Isso aqui atrás é minha sobrinha, tá, gente? Vocês viram as costas. Mas aí vocês, inclusive, falem com ela, que ela é uma grande psicóloga lá no Instagram. Eu vou colocar o telefone dela. Enfim, essa grande tradição política que colocou historicamente, desde a ascensão da filosofia política moderna, a ascensão dos estados nacionais, a queda da aristocracia feudal, a ascensão da burguesia enquanto poder econômico e que começa a influenciar no poder político também. Tudo isso Marx começa a perceber que o Estado moderno, ao contrário de ser essa entidade, como vai dizer Hegel, que está acima das contradições e que está, de certa forma, transcendendo a esses interesses e contradições sociais, Marx vai dizer que não. Né? E essa ideia de Estado como essa espécie de unificador, né? Sintetizador, corporificador de uma vontade geral, inclusive que transcende a própria capacidade da sociedade civil de produzir essa síntese, né? É uma ideia que Hegel tira, por exemplo, de Rousseau, né? Que é outro autor que também está lidando com essa queda da aristocracia feudal e a ascensão da burguesia. Bem, Marx vai dizer, Hegel, perfeito que o Estado, de certa forma, ele é um produto dessa sociedade civil, só que ele não é um produto no sentido que Hegel está falando, numa espécie de corporificação institucional dessa vontade geral. Ele é um produto da luta de classes que perpassa essa sociedade. Ou seja, esse conflito de interesses, esse conflito de grupos sociais que faz da sociedade civil esse reino de conflitos, como Hegel vai dizer, não faz com que o Estado apareça como um agente neutro ou como um agente que consegue produzir uma síntese desses conflitos. Pelo contrário, o Estado ele passa a ser um instrumento do grupo social que domina o campo da sociedade civil. E quando Marx começa a estudar os economistas políticos, Smith, Ricardo, Marx vai perceber que esses grupos em luta na sociedade são a burguesia e o proletariado. De um lado, a burguesia com a sua capacidade produtiva e de fazer girar o capital, no sentido de deter os meios de produção. Do outro, o proletariado, que não tendo nada dos meios de produção, ele não tem nada, e aí, como eu sempre digo, o seu Celtinha, a sua casa própria na periferia da sua cidade, não é meios de produção. A sua agulha que você usa para costurar ou para tricotar também não é seu meio de produção. Meio de produção é outra coisa. É o dono da Amazon, é o dono da Apple, é o cara que tem uma grande fábrica, um grande latifúndio. Isso são os meios de produção. Bem, Marx vai perceber que o Estado, então, ele é a síntese da expressão do conflito social. Ele é a expressão desse conflito. E se esse conflito entre grupos sociais aparece para nós como a dominação de um grupo sobre o outro, a dominação da burguesia sobre o proletariado, então o Estado e todas as suas instituições e todos os seus tentáculos institucionais,
o direito. Então você vai ter, por exemplo, a análise de Pachucanes, o Friedrich Pollock, da Escola de Frankfurt, o direito, a educação pública, a saúde. Você vai ter, por exemplo, Foucault falando sobre isso. E uma série de outros campos ligados ao poder do Estado, eles vão expressar também essa dominação. Portanto, o Estado não é uma instituição neutra ao ponto de ser capaz ou de produzir uma síntese dessa vontade geral conflituosa que perpassa a sociedade civil. Pelo contrário, o Estado é a cristalização da dominação de um grupo social, de uma classe social sobre a outra. E, portanto, o Estado é, como vai dizer Marx, o comitê central da burguesia. Mesmo que eu, com toda a boa vontade do universo, chegue ao Estado, assuma o poder político do Estado, o aparato institucional e burocrático, que é como se fosse uma teia de aranha muito entrelaçada e que transcende a mera vontade individual de um sujeito que esteja dentro de lá e que tenha a melhor boa vontade possível, não é capaz de subverter o caráter burguês do Estado, inclusive contra a própria burguesia, quando assim é necessário. Por exemplo, Marx, num livro brilhante que ele escreve, que é um conjunto de textos jornalísticos, né, de Marx cobrindo os levantes e a ascensão de Luís Bonaparte na França, Marx vai falar que justamente que a ascensão de Luís Bonaparte se deu porque havia um processo onde a própria burguesia não conseguia realizar o seu domínio político na sociedade, precisou vir um agente externo para poder garantir que o Estado continuasse funcionando em favor da burguesia, ainda que contra os indivíduos singulares que compõem a burguesia. Por quê? Porque o poder político expresso no Estado é sempre o poder da hegemonia da burguesia, ainda que contra ela, como Marx vai mostrar no 18 de Brumário de Luís Bonaparte. Bem, de outro lado, o Estado ele tem uma função, já que a sociedade civil é esse reino de contradições e esse reino de conflitos, a sociedade civil vê no Estado duas funções simples e elementares para Marx, no seu processo de realização da dominação burguesa na sociedade. De um lado, reprodução das dinâmicas burguesas, ou seja, o capitalismo ele não é só para Marx uma forma de gestão da economia. Ele não é só uma forma de divisão de classes do mundo. Ele não é somente uma divisão do meio de produção ou uma forma de dividir a riqueza socialmente produzida. O capitalismo, ele é fundamentalmente um modo de vida, como Marx vai colocar na ideologia alemã. Isso significa a forma como nós pensamos, a forma como nós enxergamos o outro, a forma como nós nos enxergamos, a forma como que a gente entende o que é bom, o que é belo, o que é justo. Tudo isso está dentro de por assim dizer, de um universo espiritual, ou seja, desse caldo cultural, desse ethos, né, desse espírito do capitalismo, para usar uma linguagem de Weber, ele também é reproduzido pelo Estado. Então você vai ter, por exemplo, Marx tem textos sobre manicômio, Marx tem textos sobre o suicídio, Marx fala sobre a educação. Foucault, se você pegar outros autores, vai desdobrar isso no campo da clínica médica, no campo da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise e assim por diante. Você vai ter uma série de autores, por exemplo, Mark Fisher vai fazer isso contemporaneamente para pensar o neoliberalismo, o adoecimento mental, a depressão como sintoma desse caldo cultural que é um processo de subjetivação do grande capital, do capitalismo enquanto forma de vida e não somente porque isso é o essencial, né? Não somente enquanto um plano econômico, né? Por assim dizer.
Dito dessa forma, o Estado ele é responsável pela reprodução. Então você vai ter na clínica médica, na psicologia, no serviço social, nas escolas, nos presídios, nos manicômios, na justiça, no direito, na cultura. Em todas essas esferas, você vai ter uma reprodução desse espírito do capital. Ou seja, essa lógica de que, por exemplo, a ideia de colocar aulas de empreendedorismo nas escolas públicas é o suprassumo do que é incutir nas pessoas uma certa forma de existir, uma certa forma do que é ser uma pessoa de sucesso, é ser um empreendedor. Portanto, isso reflete qual é a concepção da gente de bom, de reconhecimento das outras pessoas, de como a gente enxerga os outros e assim por diante. Então, esse processo de reprodução das dinâmicas culturais e espirituais, não no sentido de espírito transcendental, etc., mas do espírito no sentido de esse caldo cultural, é função também do Estado, né? Então você vai ter, por exemplo, Althusser falando sobre os aparelhos ideológicos do Estado. É um bom texto para sacar isso. E um outro papel é o papel de repressão. Então, se todo esse processo de tentar criar um sujeito conformado às dinâmicas do capital, que reproduz a visão de mundo do capital, né, como diz Marx, as ideias dominantes de um tempo são as ideias da classe dominante. Por quê? Porque a classe dominante detém o poder político, cultural, simbólico, etc. Então ela consegue impor, incutir nas pessoas o seu poder. Mas se mesmo assim isso ainda der errado, ainda há uma outra possibilidade, que é a função repressiva do Estado. Então você tem, por exemplo, o genocídio da população negra no Brasil, o encarceramento em massa, a morte o genocídio continuado dos indígenas. Você tem leis que colocam qualquer tentativa não, né? Mas muitas tentativas de organização política da classe trabalhadora. Por exemplo, a ideia de o direito à propriedade é uma cláusula pétrea da Constituição, ao ponto que se eu quiser mexer nisso, eu vou ser derrubado porque isso é uma cláusula pétrea e ninguém pode mexer. É um direito imexível, inalienável, intocável, o direito à propriedade. E quando a ideia de Marx é justamente nesse processo, ainda que o Estado vá ter uma função no processo de transição socialista, essa transformação do Estado tem que estar acompanhada de uma diluição do Estado, né? Como o Engels vai dizer num livro importante dele, que é o Antidure, o Estado não é abolido, o Estado ele tem que se tornar supérfluo a ponto de desaparecer. Se o Estado é essa instituição que reflete uma contradição social, cristalizando uma dominação, portanto, se a gente conseguir produzir uma sociedade onde não hajam conflitos que produzam uma hierarquização social de grupos, conflitos vão existir, mas em outro patamar, porque não vai haver mais uma hierarquia no sentido de uma burguesia e um proletário, né? Não vai haver, como diz Marx e Engels, mais a exploração do homem pelo homem. O Estado se torna supérfluo. Dito isso, né, fechando agora essa concepção de Marx, e para encerrar o vídeo, é importante a gente entender que essa visão de Marx e de Engels, né, dessa diluição e de o Estado se tornar, por assim dizer, supérfluo, ela não é hegemônica dentro do marxismo. É claro, a maioria dos marxistas são adeptos dessa ideia de que o Estado ele vai se tornar inútil e é importante que o Estado desapareça. E é claro, né, nesse processo de desaparecer, há uma diferença, por exemplo, com os anarquistas. Os anarquistas acham que esse processo é imediato, os comunistas acham que há uma transição socialista que media esse processo de desaparição. Mas há, por exemplo, autores como Losurdo, e que eu tendo a concordar bastante com a concepção losurdiana, que vai dizer que essa concepção de Marx é, por assim dizer, um desvio utópico na teoria de Marx. Porque se você pensar bem, o poder não se expressa somente de grandes estruturas nos esmagando para baixo. Mas, por exemplo, eu em sala de aula tenho algum poder sobre meus alunos. O que vai garantir que eu não vou
exceder esse poder. Ou, por exemplo, um médico numa sala de cirurgia, ele tem o poder sobre aquele corpo que está anestesiado e da qual ele precisa tratar. Quem vai mediar essa relação de poder? Quem vai colocar limites a essa relação de poder? Ou melhor, a gente passa por uma grande crise ambiental no mundo, a tal ponto que essa crise não é capaz de se resolver com políticas ambientais pontuais. Por exemplo, se o Brasil fizer a sua parte e o mundo não fizer a sua parte, nada adianta. A gente vai de arrasta para cima, vai de Olavo de Carvalho do mesmo jeito. A gente precisa de uma ação coordenada para a implementação de políticas ambientais de alcance global e que reúna todos os países e todos os estados do mundo. Como você faria isso num mundo sem Estado, onde reinaria, por assim dizer, uma espécie de democracia direta? Né? Onde eu tenho que ser responsável por lidar, por exemplo, com a destruição ambiental do mundo. Como você vai fazer isso através de uma grande Assembleia Mundial? Enfim, existem problemas logísticos e problemas de micro-relações de poder que colocam a gente para pensar sobre a necessidade ou não de algo que a gente poderia chamar de Estado. Ou, pelo menos, de alguns processos de institucionalização da vontade coletiva de sujeitos livres, como vai dizer Marx e Engels. Bem, dito isso, claro, essa última parte foram provocações para vocês debater, para a gente debater. E no próximo vídeo a gente sai da letra E e vai continuar o nosso abecedário. Não se esqueça do apoia-se, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar e deixar o seu comentário. Beijo e até o próximo vídeo.